Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Douglas, tenho formação em técnico têxtil pelo Senai e também tenho formação em tecnólogo de produção, também pelo Senai. Nós vamos começar uma nova playlist no canal, Ser Técnico Têxtil. Então nós vamos mostrar, no Ser Técnico Têxtil toda a fase, todo o início de produção têxtil, onde tudo inicia e onde termina. Então nós temos vários assuntos que nós vamos tratar durante as aulas. Essa é a primeira aula, onde tudo começa. E o foco dessa aula vai ser em cima de fibras de algodão. Ok? Então, eu espero que vocês gostem das aulas. Também gostaria que vocês deixassem seus likes e se inscrevessem no canal para ajudar no crescimento. Ok? Então vamos para a nossa primeira aula, onde tudo começa. A metodologia dessa aula, nós vamos iniciar com o plantio do algodão, colheita do algodão, beneficiamento do algodão e controles de qualidade. O plantio. Então, uma breve descrição do plantio do algodão. A planta do algodão requer um ciclo de cultivo de aproximadamente 165 dias e de aproximadamente também de 700 a 900 ml de água bem distribuídos. Em cultivos para uso comercial, de 40 a 70 dias após a semeadura, inicia-se o florescimento. É o período reprodutivo que se encerra com a maturação dos frutos ou os capulhos. Então aqui nós temos algumas imagens de preparação da terra, crescimento, os algodões, o crescimento dos capulhos, a secagem, as plumas e inicia-se a colheita desse algodão. Então vamos assistir um vídeo para vocês entenderem um pouco essa questão do plantio. O processo de cultivo do algodão, então ele inicia-se na preparação da terra. Então esse preparo ajuda a remover os ovos de insetos e alguns patógenos que possam danificar a muda. Em seguida, são utilizados fertilizantes orgânicos para fortalecer e fornecer os nutrientes necessários que as sementes precisarão. No processo de semeadura, é feito através de máquinas que semeiam milhares de sementes por hectare. Esse processo também requer água, então eles são regados 2 vezes por semana e o algodão assim não requer muita água para o seu processo de crescimento. O tempo desde o início da semeadura até o início da colheita costuma-se durar de 165 dias, em torno de por volta de 6 meses. O uso de pulverizador com agrotóxico, e remover as ervas daninhas é comum nos campos. Aí a remoção de ervas daninhas, eles fazem algumas avaliações. As bolas de algodão abriram
e cerca de 2 semanas antes da colheita. Os campos são pulverizados com produtos químicos que fazem com que essas folhas, elas caem e após iniciam-se as colheitas. A colheita. Como é feita a colheita atualmente? Atualmente, a maior parte da colheita vem sendo feita com colheitadeiras mecânicas. Os equipamentos atualmente em uso no Brasil são automotrizes que cortam a planta rente ao solo, sendo a parte aérea recolhida e os frutos descartados por meio de uma intensa vibração. O método de colheita mecânica de algodão deve ser por uma série de fatores. Um dos mais significativos é a evolução tecnológica aplicada ao agronegócio. Graças a ele, é possível otimizar tempo, o que gera maior produtividade e lucros. Algumas imagens de colheitadeiras automotrizes, colhendo o algodão nos campos. A própria máquina cria esses fardões, Esses fardões são coletados das roças de algodão. Depois inicia-se a parte de transporte, que vai levar esses fardões até os beneficiamentos. Vamos ver algum vídeo aqui de colheita. Todo o algodão neste campo será colhido. O rendimento é de 1,6 toneladas por meio hectare. Hoje, China, Índia, Estados Unidos e Paquistão são os maiores produtores de algodão do mundo. As colheitadeiras formam esses fardões e ela mesma já descarta esses fardões. Olha o processo, como que funciona. Depois são recolhidos, esses fardões e são transportados até as beneficiadoras para serem limpas e transformadas em pequenos fardos. Vai para o transporte. Esses fardões eles ficam em grandes campos ali, aguardando ser beneficiados. Beneficiamento de algodão. O processo consiste em abertura dos fardões, separação da pluma do caroço, pedras, sujeiras, barro, terra, tudo que tiver ali, eles vão ser separados e vão ser limpos. Prensa de algodão e enfardamento. Algumas imagens, essa chegada dos fardões, os descaroçamentos, a parte de prensagem e os fardões e os depósitos dos fardos. Então, o material de entrada é pluma e material de saída é fardo. Vamos assistir um vídeo.
principalmente as etapas dos processos de beneficiamento de algodão. Inicia-se com a chegada dos fardões de algodão às unidades beneficiadoras. São aqueles campos, né, que a gente viu no vídeo anterior. Após o desmanche dos fardos, é realizada a pré-limpeza, retirando as impurezas da matéria-prima através de equipamentos mecânicos. Então ali ela está sendo, né, picada, né, destruída, esses fardões. Essas plumas elas são levadas até o processo de secagem e algumas limpezas durante o caminho. Depois elas entram no processo de descaroçamento, que é os descaroçadores. Na sequência acontece o processo de descaroçamento, que retém a pluma do algodão e a separação do caroço, evitando essa contaminação com óleo. Após, em seguida, tem a prensa da pluma, que após a separação do caroço, é prensada e transformada em pequenos fardos, que são, né, depois que ele entra na prensa, né, é prensado, ele vai ser amarrado também. Eles são identificados, etiquetados, são coletadas amostras também de algodão, ambos os lados. E essas amostras assim, retiradas, coletadas no caso, elas são analisadas e também são classificadas. São removidos alguns excessos, né? Então aqui ele recebe essa embalagem, né, de proteção. Acho para proteger a fibra também, né, de sujeiras no transporte. Essa embalagem ela é etiquetada, ela tem um código de barra. Esse código de barras ele tem toda a identificação de qual local, de os testes que foram realizados, qual região que veio, da onde que veio. E em seguida vai para o depósito, sendo armazenados. Então ali, né, no processo de beneficiamento, né, existe o desmanche, a secagem, limpeza, descaroçamento, existem alguns limpadores, prensa, etiquetagem, análise e depósito. Ok, pessoal? Controle de qualidade. Aquelas amostras que os operadores retiraram lá, elas vão para o controle de qualidade. O que são analisadas o que o controle de qualidade analisa nessas fibras, né?
Principais testes que são realizados: comprimento da fibra, índice de fibras curtas, finura da fibra, elasticidade, resiliência, flexibilidade, fiabilidade, resistência, umidade, cor, lustro e refletância e maturidade. O comprimento médio da fibra é determinado eletronicamente considerando o comprimento médio da metade mais longa do feixe de fibra em 32 subdivisões de polegada. Este procedimento reproduz e garante a grande fidelidade o comprimento da fibra. No Brasil, o comprimento médio fica entre 2,5 a 3,5 milímetros. Índice de fibras curtas é medido em porcentagem. É a medida em função do peso ou da quantidade de fibras com comprimento inferior a 12,7. Considera-se uma boa fibra, de boa qualidade, aquela que contiver no máximo 7% de fibras curtas. Finura é a medida do diâmetro, micronair, a fibra indicador de resistência de uma determinada massa a um fluxo de ar. O índice de micronair exerce força, influencia na eficiência de limpeza e remoção de NEPs. A resistência a rupturas e na uniformidade da massa dos fios, bem como no tingimento, ideal do algodão entre os limites de 3,8 a 4,2 de micronair. Usualmente está sendo comercializado entre 3,9 e 4,5 micronair. Elasticidade é a capacidade da fibra de recuperar total ou parcial seu comprimento inicial. Após a cessação da força, que é deformada, Resiliência é a propriedade em que as fibras voltem a seu estado natural original, tão longo seja retirada a carga ou a força que as comprimia. Flexibilidade é a propriedade que a fibra possui de suportar a flexão. Fiabilidade é a propriedade que a fibra possui de se transformar em fio. Resistência é a propriedade que a fibra possui de suportar a carga até se romper. A resistência é expressa em G/Tex universal e GF/Tex no Brasil. Representa a força máxima necessária para romper um feixe de fibra. Atualmente, espera-se encontrar uma resistência mínima de 26 Gtex. Umidade e reguem. Umidade é o percentual de água que o material possui em relação ao seu peso úmido. Reguem é o percentual de água que o material possui em relação ao seu peso seco. A medida é realizada com auxílio de piscômetro. A porcentagem de reguem é sempre maior que o percentual de umidade. Cor, lustro e refletância. A cor é inerente à natureza da fibra. O lustro é o brilho natural da fibra. A forma da fibra também tem influência no brilho. Quanto mais lisa e circular, maior o brilho a fibra apresenta. A refletância, representada a uma escala que pode variar de branco ao cinza. Quanto maior a refletância da fibra, menor será o seu acinzentamento e, portanto, maior o interesse da indústria têxtil. Maturidade determina o percentual de matéria não fibrosa no algodão. É o grau de desenvolvimento da parede da fibra. Para duas fibras de mais diâmetro, a mais dura será aquela que tiver as paredes mais espessas na sua seção transversal.
qualidade da fibra de algodão é determinada por 3 fatores: cor, pureza e comprimento. Lembrando que quanto maior o comprimento da fibra, podemos produzir fios mais finos e resistentes. Isso é um mantra, né, da fibra de algodão, né? Quanto maior o comprimento da fibra, podemos produzir fios mais finos e resistentes. Vamos assistir um vídeo de um laboratório e os testes realizados. Aqui é um laboratório bem moderno, né? Então ali são alguns aparelhos de HVI, né? High Instrument Volume, uma antessala, né? Eles têm controle de temperatura, né? E umidade. Esteira de climatização, aqui acelera um pouco o processo, né? Porque como é um volume muito grande, precisa ser rápido também os testes, né? Nós temos um regain aí de 7,5% no algodão, né? Aqui são os testes que são realizados no Worcester, né? Ou no HVI, né? E os resultados saem até 24 horas para os produtores, né? Ou as fiações, né, que solicitam, né, esses testes. Aqui são alguns testes que são realizados. Então aqui como que se processa, né, esses testes, né. Então ali nessa parte da máquina a gente avalia comprimento, resistência e uniformidade. A fibra é penteada e são feitas as leituras, né, de comprimento, resistência e uniformidade. Esse outro aparelho aqui, a gente avalia a cor da fibra, grau de amarelamento, brilho e algumas impurezas que a fibra ainda possui. Na balança ali são pesados 10 gramas e avalia a microner, finura e espessura da fibra. É colocado no copinho ali embaixo e sai o resultado de microner, fibras e espessura da fibra. Então nós temos algumas atividades ali para nós realizar nessa primeira aula. Então, em breve palavras, descreva o plantio do algodão. No Brasil, atualmente, como é feita a colheita do algodão? Descreva o fluxo produtivo no beneficiamento de algodão. Qual é o material de entrada e de saída do beneficiamento? Descreva 3 controles de qualidade realizados na fibra de algodão. Então, para a próxima aula, eu estarei com as respostas dessa atividade e a gente vai iniciar a nossa segunda aula com depósito, sala de abertura e cardas. Espero que tenham gostado dessa videoaula e deixem seu like, compartilhe, ativem os sininhos, né? Porque a gente vai preparar mais aulas, mais assuntos, mais vídeos, para vocês entenderem toda a parte de cadeia têxtil, né? Eu pretendo também a parte de fiação, tecelagem e beneficiamento. Então, e alguma parte também de confecção, né, que são parte final, né?
e produto acabado, ok? Então a gente vai ter bastante matéria, bastante aula também, e eu gostaria que deixassem seu like e se inscrevesse no canal ali, que aí o YouTube ele entende, né, que o canal é de grande, né, valia, né, para conhecimento na área têxtil, né, do pessoal, de vocês também, né? Ok? Tudo certo? Então, fiquem com Deus e tchau. Até a próxima aula, ok? Fui!